A paz do Senhor. Boa noite, a paz, tudo bem? Vamos iniciando aí mais uma live. Hoje com a igreja de Petrópolis como convidada. Então eu peço para que você que entre na live, você possa ir compartilhando e enviando, né, o aviãozinho aí para outras pessoas. Paz do Senhor, Vanessa, paz do Senhor, Fernanda. Saudade de vocês. De você, Fernanda, né? A Vanessa, acabei de ver a Vanessa. Né, Vanessa? A paz do Senhor, Roseli. Peço que vocês, se forem entrando, vão convidando o pessoal para estar na live. Boa noite, Bahia aí, né? Hoje a nossa live são com as diaconisas, auxiliares agora, né? Graças a Deus. Michele ou Fernanda, me convida, porque eu fui tentar chamar vocês e não tá autorizando. Matheus a paz, Giovanni. A paz do Senhor. Já tá bloqueado. A igreja de Petrópolis parece estar bloqueado para enviar o convite. Dê uma olhadinha aí, menina, se tá, se não, você manda o convite que a gente aceita. Michele, diaconisa Michele a paz. Diácono Roberto de Campo Grande a paz, tudo bem? Tam. Oi! Demorou, mas foi. Foi. Tudo bem? Tudo bem, Boa a noite, paz. Boa noite. Parabéns, Parabéns, diaconisas menina! auxiliares, né? Que Deus abençoe vocês nessa nova jornada. Que Amém. Deus capacite vocês e eu creio que grandes coisas estão por vir, né? Deus ele só confia grandes obras a pessoas que têm sim um chamado e eu creio, não desista desse chamado, sei que é um desafio, né? Às vezes quando a gente foi levantado de diaconisa auxiliar, foi um desespero. Mas, meu Deus, o que a gente faz agora? E uma coisa muito importante, né? Você só vai continuar a fazer aquilo que você já fazia, só que agora com a responsabilidade de cuidar mais das outras vidas, né? De agora são vidas confiadas nas tuas mãos, né? Que Deus ele faça crescer esse ministério de vocês. Eu creio que foi uma escolha bem assertiva e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas por vocês, amém? Amém. Deus abençoe vocês. Como a própria diaconisa Michele ministrou hoje, né? Que hoje ela que ministrou a carta. Vai apertar um pouquinho, tá, Michele? Mas permanece. E é sinal que vocês estão no caminho certo. É isso aí. Mas a gente está aqui para isso, a recompensa vai vir, né? O foco é a gente aguardar a recompensa. Isso, deixa eu só falar um pouquinho. Tem como afastar mais? Porque eu tô vendo mais a Fernanda e eu quase não tô vendo a Michele. A Michelle é pequenininha. Estou aqui. É porque a gente estava tentando pelo computador, mas a gente não conseguiu abrir a solicitação. Agora sim, agora eu tô vendo as duas. A Michele não dava nem pra ver Tava muito. assim, Hoje a gente vai iniciar a live, vou pedir para a pastora Carla orar por nós. E quando ela terminar a oração, vocês seguem segundo o Senhor colocou no seu coração, no coração de vocês, tá bom? tá bom. Senhor, meu Deus de Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta noite, ó Pai, na tua presença, Obrigada, Senhor. Jesus. Obrigada, Senhor,
por essas vidas, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, direcionado, ó Pai, para assistir, Senhor, essas lives, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, das diaconisas, Senhor, Fernanda e Michele, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por sustentá-la, Senhor, na tua obra, Senhor, dando discernimento, dando sabedoria, usando, Senhor, ela como instrumento, Senhor, do teu amor, ó Pai, para com as vidas. Senhor, neste momento eu te peço, Senhor, venha, Senhor, estabilizar, Senhor, toda essa atmosfera, Senhor, onde nós estamos conectados, para que nenhuma interferência, Senhor, venha nos atrapalhar, Senhor, de ouvir a tua voz, ouvir o teu direcionamento, ó Pai. Senhor, toma a casa, Senhor, das meninas nas tuas mãos. Da mesma forma, eu te peço, toma, Senhor, a minha casa, Pai. Coloque anjos, Senhor, acampado, ó Pai, ao derredor dos nossos lares, ó Pai, impedindo o agir do inimigo, Senhor, nas nossas vidas. Ó Pai, eu te apresento aqui cada casa, Pai, cada família, Senhor, que está aqui, ó Pai, nesta noite. O Senhor só precisa de uma pessoa se posicionar, ó Deus, para que toda uma família, Senhor, seja salva, para que toda uma família seja alcançada. Então eu te agradeço, Senhor, por cada família aqui presente. Ó Deus, obrigado, fique conosco, ó Pai, até o fim, Senhor, dessa live. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, né? A Michele vai ler o versículo e aí a gente combinou das duas falarem um pouquinho. Vamos lá. Ruth 1, capítulo 1, versículo 16, que diz, né? Disse, porém, Ruth, não inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A Fernanda vai começar a falar, tá, gente? É que nós somos tímidas, né? Não parece, mas nós somos. Quando nos foi dado o direcionamento da palavra, interessante que esse é o versículo do nosso casamento. Por que foi escolhido esse versículo para o nosso casamento? Porque eu não era de igreja tradicional. A minha história toda era na igreja católica e aquela coisa não frequentando, né? E a Michele foi a minha Noemi. Foi a pessoa que fez eu querer conhecer esse Deus que amava, esse Deus que curava. E nós precisamos entender o exemplo de cada um dentro de casa. Essa palavra vai falar de fidelidade de aliança, né? Esse é o principal. E quantas vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado que vai ser um exemplo bom ou um exemplo ruim? Noemi chama atenção nessa palavra, que Ruth diz isso a Noemi no momento que Noemi pede ela para ir embora. Oferece a liberdade para órfã e para Noemi e para Ruth. E ainda assim, a gente estava aqui lendo a palavra e estudando ela, a gente entende que aquele momento era um momento complicado, porque parece muito romântico quando a gente lê a palavra e sabendo o final dela. Mas para órfã era uma terra onde as pessoas iam olhar diferente para ela, porque ela era moabita. Então os judeus têm disso, né, de olhar meio estranho para certas cidades, né, pessoas que eram de certas cidades. E não tinha terra, isso é importante, né? Os homens de Israel, quando morrem, a terra vai para os outros parentes. As mulheres não têm direito a essa terra. Então, Noemi voltava sem nada, sem qualquer tipo de certeza. E é isso que Ruth tem medo e a gente entende. Não, volte para sua família. Sua família vai te apoiar, sua família vai te sustentar. Você não tem mais vínculo nenhum comigo. Então, até para a gente falar de órfã, a gente não pode criticar órfã, né? Senão a gente bota a Ruth lá em cima e critica a órfã. Tinha um contexto do porquê a órfã voltar. Mas a gente entende que Ruth conseguiu olhar além. Ela entendeu, viu em Noemi um Deus sobrenatural, que conseguia, de alguma forma, trazer uma esperança. Não, se ela está voltando, se Belém está voltando a ter comida, algo vai acontecer naquele lugar. E ali a gente começa a entender a fé, porque às vezes a gente precisa movimentar a fé do outro.
a gente precisa fortalecer o outro. Casamento é muito isso. Dificilmente os dois vão estar bem, né? Naquela coisa, não, tá 100% bem os dois. Vai ter um momento que o outro vai precisar fortalecer. E aí, os dois ficam em casa. Os dois não querem ir para a igreja. Ou os dois não querem buscar. Ou então o outro só vai para tomar conta do outro porque vai estar alguém olhando. A gente precisa ter estratégia e entender se colocar no lugar do outro, né? A gente trabalha muito isso na ICC Petrópolis, que é a questão da misericórdia, de entender o porquê que o outro fez aquilo, antes da gente julgar e já lá e trazer uma condenação. E aí a gente consegue começar a perceber o que Noemi movimentou na fé de Ruth, que por medo, por receio, por todo o contexto, não conseguiu movimentar na fé de Orfa. Quer falar alguma coisa? Vou falar um pouquinho. É uma história muito bonita, mas também uma história muito triste. Uma história de uma família que saiu de uma cidade porque não tinha alimento, foi para uma outra cidade tentar uma vida, e aí o que era a esperança de uma família feliz vira uma tragédia. E aí a gente olha para a vida de Noemi e vê o desespero na vida daquela mulher. Ela olha, não tem mais o marido, perde primeiro o marido, depois perde os filhos. E olha para suas duas noras e fala: não tem por que mais você estar perto de mim. Vocês podem viver a vida de vocês, vocês podem refazer a vida de vocês, vocês podem refazer a família de vocês. Mas muitas vezes no relacionamento, a gente precisa entender que vai existir um momento da gente deixar alguém ir. Porque aquilo que no momento pode parecer bom para nós, se a gente não tiver alimentado na palavra, não tiver alicerçado na palavra de Deus, a gente não vai conseguir discernir essa parte espiritual para saber se é para a gente seguir ou se é para a gente retroceder. E quando a gente olha para Ruth consegue olhar para Noemi como um exemplo. E se nós estivermos como esse exemplo de vida e fé, de vida no altar, a gente vai conseguir contaminar positivamente essa outra pessoa. Não aconteceu com Orfa, né? Como a Fernanda mesmo falou, ela decidiu, provavelmente ficou com medo de saber como seria, né? Porque era uma mulher moabita numa cidade de estrangeiro, como ela seria recebida? Será que ela teria uma vida? Será que ela conseguiria refazer a família dela? E ela decidiu. E vai existir momento da gente precisar deixar aquela pessoa aí. Porque os planos de Deus na nossa vida é muito maior. E foi o que aconteceu com a gente. A gente se conheceu, eu não conseguia viver sem Jesus. E quando eu olho para Ruth e vejo a história de Ruth, olhando para Noemi, é muito realmente a nossa história. Você conseguir olhar para o outro e ver o amor que aquela pessoa tem por Jesus e não conseguir viver sem ele. E a gente encontrar uma saída. A terra era uma terra que voltou a ter alimento, mas não seria fácil, porque eram duas mulheres viúvas que iam mendigar o pão. Mas acreditava que existia uma promessa sobre a vida dela, porque existia um Deus que ela acreditava. E por mais que Noemi estivesse amarga, com a sua alma amargurada, entristecida, porque ela já tinha perdido praticamente tudo, ela não tinha esperança. Mas Ruth foi a esperança dela. Não me enche para que te deixe. Para onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Porque o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E ela acreditou. Porque ela viu nela uma mulher de fé. Uma mulher que existia um Deus sobre a vida dela. E ela acreditou nisso, se agarrou nisso. E acho que foi muito isso que aconteceu, né? Na nossa vida, quando a gente se conheceu no nosso relacionamento, a Fernanda viu o meu desespero em viver longe de Jesus. Eu não podia viver sem Jesus. Por mais dificuldade que estivéssemos passando naquele momento, onde fiquei sem meu filho, onde eu fui apontada, onde aconteceram várias situações, porque é muito fácil nós estarmos ao lado de uma pessoa quando vai tudo bem, quando está tudo bacana. Mas e na hora da dificuldade? Será que eu vou conseguir estar junto com aquela pessoa? Olhar para aquela pessoa e falar assim: não importa, aonde você for, eu vou com você. Porque eu sei em quem você acredita. E eu também acredito nesse Deus. Eu também acredito que esse Deus é um Deus que transforma, pode mudar a nossa história. E se realmente foi isso que Deus colocou no seu coração, de que é para ir para essa terra, para voltar para lá, alguma coisa Deus vai fazer.
E Deus quer fazer isso na nossa família. Deus quer fazer isso no nosso relacionamento. Então, não importa a dificuldade, não importa que tenha acontecido situações, a gente precisa perseverar. E se for preciso voltar, a gente precisa voltar lá atrás. Eu aprendi uma coisa com o pastor Fábio, eu gosto muito de falar isso, é que às vezes é necessário você dar um passo atrás para você pegar impulso para você chegar lá na frente. Os planos de Deus não são planos aos nossos olhos que a gente acredita que vai acontecer, mas a gente precisa ter fé. Por mais que as circunstâncias estejam contrárias a tudo que está acontecendo, a gente olha para a história delas, a gente olha para elas e fala assim, como elas vão voltar? Elas estão malucas. Vão chegar lá, vão morrer de fome. Não vão ser acolhidas. Mas a fé fizeram elas voltar. E, consequentemente, essa mesma fé trouxe o Espírito Santo e foi conduzindo. Através da vida de Noemi, conduzindo Ruth. E ela foi a bênção que ela precisava para receber tudo aquilo que Deus tinha determinado para a vida delas. Porque a história ainda não tinha acabado ali. E a nossa história, enquanto família, não acabou. Quando a gente decidiu viver aquilo que nós somos. Enquanto um casal homoafetivo, mesmo tendo uma história anterior, mesmo tendo sido podada lá atrás, tendo saído, né, do nosso meio onde a gente vivia e viver algo novo em Deus, acreditando nas promessas de Deus, acreditando que Deus podia fazer de nós uma família bendita, porque Ele nos ama incondicionalmente, independente de qualquer situação. E a gente olha para a história delas e vê fidelidade, vê exemplo. E é isso que a gente precisa ser um para o outro enquanto relacionamento, para que quando você olhar para um e ver que alguma coisa aconteceu e aquela pessoa desanimar por algum motivo, porque isso pode acontecer. A gente não está longe de que isso aconteça com a gente. Nós não somos super-heróis porque nós estamos na igreja, porque de repente nos tornamos um obreiro ou um diácono. Estamos suscetíveis todos os dias a acontecerem situações que vão forjar a nossa fé, que vão fazer com que a gente olhe e fale assim, meu Deus, eu vou conseguir? E muitos não conseguem, olha para aquela circunstância, olha para aquela situação e quer desistir, quer desanimar, fala assim, não dá para mim, porque eu estou servindo um Deus e olha o que está acontecendo, como é que Deus permitiu. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E se Ele permitiu algo, é porque a gente precisa aprender alguma coisa dentro daquela situação. E Ele vai tirando o melhor de nós, como a gente falou, como falamos hoje na igreja. Ele quer que saia de nós o melhor perfume, que a gente entenda que nós temos esse melhor perfume. E é nessa dor, nesse esmagamento, né? Nessa dificuldade que extrai de nós o melhor. E a gente precisa entender que existe um alvo. E esse alvo que a gente busca, independente da situação que a gente vive hoje. Porque a gente vive muitos olhares, né? Muitos apontamentos. Acredito que assim aconteceu com Noemi e com Ruth, né? Vieram de novo, retornaram, estavam, né, sem marido. E aí, como é que ia ser? A gente precisa acreditar. A gente precisa ter fé que existe um Deus que pode tudo. Muitas pessoas não vivem milagre, ou nós não vivemos milagres, porque a gente pula o processo ou foge do processo. O tempo todo a palavra vai falar disso, vai falar de tempo. E hoje a gente estava vendo um status de uma irmã e era um padre falando sobre isso, que a gente quer que os nossos processos sejam na velocidade 2 do WhatsApp. Que a gente nem entende o que está sendo dito, mas a gente concorda para adiantar o negócio. A gente vai ver ali que é um processo de inutilidade em Noemi. Noemi não era mais útil para Ruth. Assim como José na cisterna não era mais útil. São várias inutilidades. Assim como Davi cuidando das ovelhas aos olhos dos irmãos não era útil, porque era para ser guerreiro, era para ser forte. E várias passagens na Bíblia, o próprio Pedro, quando tenta impedir Jesus de ser levado e se cumprir a crucificação, a gente vê as pessoas querendo fugir ou impedir esse processo. Mas o mágico, o milagre de Deus está em exatamente a gente viver tudo isso e no final ter a vitória. O que chama mais atenção no livro de Ruth é um livro pequeno, 4 capítulos, mas é o último versículo. No último é o que justifica tudo o que aconteceu. Que vai falar que ela dá à luz, né, ao bisavô de Davi.
no caso, né? E ali a gente entende toda a descendência de Jesus. O que eu posso deixar para as famílias é exatamente isso. Se tem amor, se tem respeito, se tem fidelidade, se tem parcerismo, parceria, né? Permaneça na inutilidade do outro, porque às vezes a gente está doente. Aos olhos humanos, nós somos inútil para aquela pessoa que está do nosso lado. Mas o amor, Jesus é o que sustenta. E aí, quando a gente passa por isso, a gente pode virar para o irmão depois e falar assim, mantenha firme, vai dar certo. Eles acham que nós somos doidas, né? Porque fala assim, não sabe o que eu passei, o que eu estou passando, o que eu senti. Não, nós sabemos. A gente viveu a escassez, eu e a Michelle, de ficar as duas desempregadas, de viver de bico, de não ter R$ 5 para botar de gasolina na moto para ir trabalhar. Então, tudo isso a gente viveu. E hoje, se a gente vive algo mais de Jesus, é porque a gente decidiu que havia um propósito. Deus não ia dar um giro de 360 graus na nossa vida, da gente deixar casa, relacionamento, carro, toda uma estrutura que a gente tinha, se não tivesse um propósito. E cada dia mais a gente entende esse propósito. O nosso maior problema é questionar. A gente questiona muito, em vez de confiar. Eu acho que o que nos falta hoje é acreditar no propósito que Deus tem pra gente. Acreditar cada um que está sentado ou que está ouvindo essa live que Deus tem um propósito para a sua vida. Que Deus tem algo para fazer e para fazer você viver de diferente. Hoje a gente olha para as dificuldades e fica em círculos. A gente acha que aquilo não vai sair, que não, isso não vai acabar. Isso é um ciclo que nunca vai terminar. Mas em Jesus ele manda a gente permanecer que aquilo vai ser quebrado. Quando a gente entrega realmente a nossa vida para o Senhor no altar e quebra o que está travando, atrapalhando a nossa vida, as coisas acontecem. Senão fica parecendo que a gente conta a história do milagre do outro. E a gente precisa viver os nossos milagres. A gente precisa movimentar a nossa fé. A gente precisa crer. Eu estava conversando com o irmão, eu falei, durante 2 anos eu passei na igreja, no banco, chorando para a parede. Era o meu processo. Tem irmão que não, tem irmão que consegue ir num culto de visitante, no outro já começar o vídeo e daqui a 1 ano tá bem. E tá tudo bem, é o processo dele. Mas eu precisei passar 2 anos chorando para a parede para o Senhor me tratar. E quando as pessoas entendem isso de uma forma mais rápida, elas sofrem menos. A gente entende que há um processo de encurtamento desse sofrimento quando eu entendo que eu preciso entregar minha vida para Jesus. Quando a gente entende que é por ele, é dele, vem tudo. Hoje um irmão me questionou exatamente isso. Mas Deus se alegra na morte dos... Por conta da palavra, né? Que os cristãos eram mortos e perseguidos. Né? Mas Deus se alegrava. Eu falei, meu irmão, Deus se alegra da nossa fé. Que a gente não negue ele. E ali era uma morte física. Aquela igreja não estava preocupada com a morte física. Enquanto a gente estiver do lado do outro, pelo que ele nos proporciona, está errado. Pela possibilidade do que ele pode nos proporcionar, está errado. Eu preciso amar a Michelle nos defeitos. Eu preciso amar a Michelle no que ela não pode me oferecer. E aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos proporciona coisas que a gente nem acreditava quando se conheceu. Então, assim, mas precisa crer, precisa provar, precisa perseverar. E a gente não quer passar por isso, não quer passar por esse processo. A gente prefere acelerar ou sair. Ou não acreditar que aquilo vai dar certo. O pastor Marcos uma vez falou que muitos relacionamentos terminam com as 2 pessoas se amando. Por que não suportaram esse processo? E aí não vive o milagre. Não entende. Porque assim, um relacionamento é feito por 2 pessoas, criadas de formas diferentes, com manias, qualidades e defeitos diferentes. E aí eu quero que fulano seja igual a mim. Mas será que se fulano fosse igual a mim, eu suportaria eu mesma? Acho que essa é a primeira pergunta. Não me suportaria. Então por que a gente quer que o fulano seja igual a gente se a gente não se suportaria? Se a gente não se aguentaria, né? Se a gente não se bastaria. E aí a gente não consegue ter um relacionamento que seja flexível. Um cede, o outro cede. Não, até aqui eu vou, até ali eu não vou. Tem que ser do meu jeito. Relacionamento não é tem que ser do meu jeito. A gente precisa entender que relacionamentos são 2 partes e o Espírito Santo precisa estar no meio. É ele que precisa guiar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, juntos. Sem a presença do Espírito Santo, cada um vai medir força
e os dois vão perder. Isso precisa estar bem claro para que a gente entenda o porquê as coisas acontecem de bom e de ruim. Se a gente não entender isso, não adianta. Essa passagem tem o que é o que é muito importante é a aliança, né? São duas noras. Uma estava ligada a Noemi por causa do marido. E a outra se ligou a Noemi pela aliança de Jesus Cristo. Ela conheceu o Deus, né? Pela aliança de Deus, desculpa. Ela conheceu o Deus que Noemi servia. E quando Noemi, você falou da inutilidade, muitas vezes a gente se coloca no perfil inútil, como Noemi se colocou. Noemi estava amargurada, ela não tinha, aos olhos dela não tinha mais nada para oferecer. Só alguém que tem uma aliança com você em Cristo vai permanecer com você quando você não tiver nada de bom para oferecer. E quando ela fala para as noras, né? Voltam-se os deuses e aos seus pais. Ali, ela estava tão amargurada que na cabeça dela já tinha zerado tudo, não tinha como recomeçar nada. Dela não ia sair nada. Ela ainda fala, se eu tiver filho, nem que eu tivesse filhos agora, não, eles não poderão casar com você. E ela começa a se colocar, ela apresenta toda a inutilidade dela. E às vezes, quando a gente está num período de tristeza profunda, a gente faz uma lista, né, de quão ruim a gente é. A gente faz uma lista da nossa própria inutilidade. Ela listou, eu estou amargurada, eu não tenho mais filho, não tenho nada para oferecer para vocês. E por último, ainda ela fala, volta para os seus deuses. Quer dizer, ali ela está decretando que ela nem acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa por elas. Só que existe uma aliança que ela é feita por homens e a aliança feita por Deus. O diferencial de Ruth para Noemi é que Noemi, de Orfa para Ruth, é que Orfa se ligou a Noemi por causa do filho. E Ruth se ligou a Noemi por causa de Deus. Independente do filho. Ela não queria um outro filho. Ela queria seguir, né? Onde você for, eu vou com você. O seu povo é o meu povo. Eu não vou voltar para o povo idólatra. Eu não vou voltar para a idolatria. E o seu Deus é o meu Deus. E ela responde, né? O mandato. Noemi ela faz um mandato. Volta para os teus pais e volta para o seu Deus. E a Ruth, ela diz, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir. E ali é um posicionamento de quem tem aliança. Quem tem aliança com a gente está pouco se lixando para o nosso mau humor. Está pouco se lixando se você tem para oferecer ou não, se o seu dinheiro acabou, se os seus bens se acabaram. Quem te ama de verdade tem uma aliança em Cristo com você, não vai te abandonar no seu pior momento. E isso, eu sei que é um relacionamento que fala aqui de uma sogra com uma nora, mas se a gente trouxer para as famílias, isso é algo muito forte. Uma vez, o nosso período mais impactante no salão foi quando uma cliente falou assim para mim, para a pastora Carla, eu vou me separar do meu ex-marido porque ele está desempregado 2 anos, mas eles tinham mais de 10 anos de relacionamento. E 2 anos de desemprego definiu o relacionamento. Aonde estava a aliança? Estava no emprego dele? Onde estava firmada essa aliança? Quer falar? Não, porque isso é muito sério, né? O outro não tem mais o que te oferecer, eu quebro a aliança e vou atrás de outra coisa que vai me favorecer. É a parte da inutilidade, né? Você não se torna útil, eu jogo fora e troco. E é isso para o nosso relacionamento, é isso para a nossa família. A nossa família não pode ser trocada, foi Deus que escolheu. Deus escolheu onde a gente ia nascer, quem vai ser os nossos irmãos, quem vai ser os nossos parentes. Foi Deus que escolheu. Mas muitas vezes a gente não quer ter contato, não quer viver em família por eles ser inúteis para a gente, aos nossos olhos. E Deus, ele se alegra quando nós estamos no meio da nossa família. E quem sabe é a gente que vai transformar o ambiente da casa dos nossos familiares.
igual, se a gente for olhar, tanto Ruth quanto Orfa, elas tiveram o mesmo ensinamento, aprenderam as mesmas coisas, né? Não teve, aqui a gente não vê o que elas passaram antes, né? Porque já entra no final delas se dividindo. Mas conviveram as mesmas coisas. Por que será que Ruth realmente quis essa aliança e Orfa não? Orfa, ela olhou para o quê? É melhor mesmo eu voltar para trás, eu não vou ter nada lá na frente. Não é. Não, hoje a gente olha, né, igual a Fernanda falou, quando olha aqui a história de Ruth, parece fácil, né? Mas vivendo mesmo o personagem, a gente vê que não foi fácil essa escolha. Para a Orfa foi mais fácil. Ela voltou para aquilo que estava habitual, aquilo que ela já conhecia, aquilo que ela tinha segurança. Ruth não, Ruth se aventurou no novo. Uma aliança com um Deus invisível, porque para eles era muito estátua, né? Os deuses deles eram estátua, coisas que ele pegava, querendo ou não, Ruth foi para algo invisível, algo que não tinha como ela saber. E hoje, a gente é colocado no meio das nossas famílias para levar esse Deus invisível, né? Vamos colocar assim, para levar esse Deus que transforma, esse Deus que entra e sai modificando o caráter, sai modificando o relacionamento. E o mais interessante é que, por exemplo, quem estava voltando era Noemi. Ruth, ela nunca tinha estado em Belém. Foi a primeira vez que Ruth pisou em Belém. Então, Ruth não sabia o que encontrar lá, mas ela confiava no Deus que Noemi apresentou para ela. Ela foi sem conhecer como que era aquele povo. Se era um povo preconceituoso porque ela era moabita, existia um preconceito muito grande com quem vinha de Moabe, né? Então, você vê ali no começo, eles falam da moabita, que era a Ruth. Eles não falam que Ruth era a nora convertida de Noemi. Não, eles ainda falam de Ruth como uma moabita. Mas quando Ruth ela decide uma aliança perfeita em Deus, ela muda a história. Uma aliança perfeita em Deus, ela não vai olhar o que está sendo mal falado, porque Noemi falou assim para elas: olha, eu vou voltar e eu vou voltar amargurada. Quando ela chega com Ruth, que as pessoas vêm falar com a Noemi. Noemi diz: não me chama mais Noemi, me chama Mara, porque agora eu sou amarga. A Noemi ela continua dentro daquela amargura, mas o posicionamento de Ruth muda a Noemi. Depois, se vocês quiserem ler a história, né, quem está assistindo a gente, lá mais pra frente, a Noemi vira ela arranja o casamento de Ruth com Boaz. Por quê? Aquela depressão que estava dentro dela, o que estava oprimindo ela, aquela tristeza, que ela quis trocar o nome de Noemi para uma pessoa amarga, não me chama mais me chama de Mara. Mara, quem não sabe, naquela época era águas amargas, né? Água que você bebe tem sabor amargo. Olha o nome que ela tomou para si. Aí ela toma esse nome para si, mas quando ela vê o posicionamento de Ruth, automaticamente ela já muda o humor. Quando Ruth chega rebuscando, ela passou a noite rebuscando a espiga, que ela passou o dia que ela chega com as espigas. Ela fala assim: olha, eu estava colhendo no campo de Boaz. Ela, peraí, Boaz é o nosso parente. A mulher, ela muda. Então, eu quero que vocês entendam quanto família. Isso até no nosso relacionamento, né? Se a gente for ver, o humor de um muda do outro. Não é assim? E geralmente, quando a gente não se posiciona, a gente deixa o mau humor de um tomar todo o ambiente. E não pode ser assim. Você imagina, no nosso começo de relacionamento era muito engraçado. A Carla ficava emburrada por algo que eu não sabia que eu tinha feito. E a gente não conversava entre si para resolver o que eu tinha feito, que ela viu e eu não soube. E a gente passava dias sem se conversar, porque ficava aquele climão estranho. Mas um posicionamento de uma pessoa tira a amargura do outro. Se você trouxer essa história para o nosso dia a dia como família, isso muda a sua vida. E não sei o que você está falando ao seu respeito do seu casamento. Ai, mas eu sou a Mara. Quem é a Mara do seu relacionamento? Quem é a Mara da sua família? Mas para toda Noemi existe uma Ruth que se posiciona. E no momento, vai ter momento que eu vou ser Noemi e vai ter momento que a Carla vai ser Ruth e vice-versa.
Mas o importante de tudo isso é você se posicionar dentro da aliança que Deus te deu. A Noemi, ela não apresentava um sinal de melhoria. Ela queria mesmo que as noras desistissem de caminhar com ela. Ela queria mesmo prosseguir sozinha. E nas nossas vidas, geralmente, tem um período que a gente quer caminhar sozinha. A gente não queria nem ser mais casada. Você não, ai, não, hoje eu preciso ficar sozinha, me tranco no quarto. Tem momento que a gente tem essa fragilidade, essa necessidade que é humana e pessoal de ficar sozinho, mas isso não pode durar até passar para o outro lado. Você vê que ela sai de Moab, ela entra em Belém com a mesma amargura. Ela chegou na terra, no lugar onde tinha pão. Elas recebem a notícia que tinha pão em Belém. Então, se ela chegou num lugar sabendo que tinha provisão, já era para ela ter melhorado um pouquinho. Mas as pessoas, quando vão cumprimentar, ai, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque o Senhor me trouxe amargura de alma. E quantas vezes o Senhor está fazendo algo para gente? E você, não, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. E é assim, a gente não pode prosseguir. Existe momento para dor, né? E a dor, ela precisa ter começo, meio e fim. Igual a nossa diaconisa auxiliar Fernanda disse. Ela ficou 2 anos em uma dor. Engraçado, a gente ficou 2 anos também, porque a gente não queria amizade na igreja. A gente entrava e saía sem olhar para a cara de ninguém, sem falar com ninguém. Consolidação, não ouvia nem falar do nosso nome. E também não. A gente demorou muito. Que a gente não queria contato, mas isso não era sobre as pessoas. Nós estávamos feridas. Eu estava ferida da igreja antiga que eu era de igreja tradicional, e eu estava muito ferida, eu não tinha noção que ali tinha um povo para me acolher, para me abraçar, que pessoas são pessoas, e eu não fiquei 2 anos sem me dar oportunidade de conhecer novas pessoas. E eu tive que passar por esse processo de cura e me aproximar. A gente sempre falava assim, a gente tinha um combinado, nós duas. A gente não tá aqui para fazer amizade. Olha que lindo, né? O meu pensamento era bem assim, né? E olhando para isso, eu lembro muito de quando eu conheci a Contemporânea através da Fernanda, porque eu estava amargurada. Porque eu não conseguia viver sem Jesus e também não aceitava a possibilidade de viver Jesus na homoafetividade. E aí, quando a Fernanda falou, existe uma solução, né? Ela olhou assim e falou, existe uma solução. E eu, não é possível que exista essa solução. E eu olhava para a Contemporânea, olhava para o ID, coitada da pastora Laisa, né? Na época que eu era insuportável, porque eu olhava e falava, eu não quero isso, e eu não queria fazer o ID, e a Fernanda tentando fazer o ID, e eu, tipo assim, eu não gostava que as pessoas... Eu tinha aquela coisa de... Não gostava de abraçar, né? Até a diaconisa Kelly falou sobre... Deu o testemunho dela sobre o abraço. Eu era essa pessoa que a Fernanda me abraçava, os braços eram para baixo, e a primeira coisa que eu chego na igreja, o que todo mundo faz? Abraçar. E aí eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, vai todo mundo me abraçar e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou sair correndo? De desespero. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso ficar num lugar desse. O que eu vou fazer? Assim, sempre fui muito tímida. E aí, vivendo essa questão da homoafetividade, Jesus, igreja, era muita coisa para minha cabeça. Até eu entender isso e viver isso de verdade, na plenitude. Isso acontece muito com a gente. A gente tem a oportunidade de viver, de ser família bendita em Jesus. E só falta a gente se permitir. Enquanto a gente não se permite, não abre a portinha do nosso coração e permite que o Espírito Santo fale, olha, existe também aqui. Aqui você também pode. Também existe pão aqui. Você vai conseguir ser alimentado aqui também. E a gente aceitar isso não é fácil, né? Porque a gente vem muito... Eu venho também de igreja tradicional, onde eu fui muito machucada e a gente não quer fazer nada. A gente quer achar Jesus, mas também a gente não tem uma atitude de tocar nas orlas de Jesus. A gente quer que Jesus venha ali, vendo a gente debaixo daquela mesinha ali, esperando. Só que a gente precisa tomar atitude, a gente precisa levantar a mão, a gente precisa subir na árvore, a gente precisa fazer alguma coisa. Então depende da gente fazer dar certo. Depende da gente. Mesmo ali, Ruth, olhando para Noemi, ela não foi pelo que ela estava naquele momento, ela foi pelo que ela já viu ela falar sobre Deus, falar sobre tudo aquilo que Deus já tinha feito. Então foi um exemplo, ela falou, como assim? Se Deus já tinha feito aquilo ali antes, ele vai fazer alguma coisa. Então vamos lá. E ela foi aquela pessoa que impulsionou. E a gente precisa ser essa pessoa que vai impulsionar a outra.
Mesmo eu conhecendo Jesus, eu precisei que a Fernanda me impulsionasse. Eu precisei que ela fosse essa ponte, trazendo de novo para mim a luz de Jesus, né? Para mim relembrar que existia uma aliança. E essa aliança que faz a gente ter esperança de alcançar aquilo que o Senhor já determinou para nós. É verdade. Né? Coisa linda. É. Deus é lindo. Eu falo que Ruth é uma prova que existe discipulado bem-sucedido, né? A gente trabalha discipulando pessoas o tempo todo, seja no trabalho, seja na igreja, e quem não tiver aliança vai se desligar de nós. E tá tudo bem, né? Noemi, você vê que depois, mais pra frente, a história, você não vê Noemi nem Ruth falando mal de quem ficou. É uma decisão que ela tomou. E elas respeitaram essa decisão. Só que a partir do momento que eu me ligo a outra pessoa em aliança, eu vou honrar essa aliança. Eu vejo Ruth honrando essa aliança. Eu ainda falei ontem, eu nem me liguei que vocês iam falar de Ruth hoje, mas eu falei ontem na live sobre finanças que Ruth, qual é o diferencial de Ruth? No momento que ela vai rebuscar as espigas, ela faz aquilo que ninguém estava fazendo, ela fez diferente, ela passou o dia inteiro. Geralmente, como era a lei, deixarem, né, os pobres e viúvas rebuscar, eu acredito que as pessoas só buscavam para aquele dia. Mas Ruth, ela passou o dia inteiro rebuscando. E quando Boaz ouve falar de como Ruth era, o que Ruth estava fazendo, que a sogra dela estava em casa e que ela tomou a frente para trabalhar pelas duas, isso é algo muito lindo, que ela não exige de Noemi o trabalho, a mesma postura. Porque, na verdade, ela entendeu que a condição o emocional de Noemi não capacitaria ela para estar fora trabalhando. E ela foi no lugar de Noemi trabalhar. E, às vezes, na nossa família, estou falando, estou sentindo a presença de Deus, é para alguém que está nessa live. Às vezes, na nossa família, a gente não quer compreender que o outro, por causa do emocional dele, ele não consegue sair simplesmente para trabalhar. Uma tarefa que ele faria normalmente, né? Ele não consegue, você não precisa fazer nada, fica aí, que eu hoje vou buscar alimento. Eu vou rebuscar as espigas, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso por você. E quando eles ouvem a história dela e vê a forma que ela está rebuscando, ela não buscou só para aquele dia. Sendo que no outro dia teria de novo. Ela buscou mais. Ela deu o seu melhor. Então, quando Boaz ouve falar isso, o que ele fala para os servos? Quando ela estiver no campo, deixa cair mais. Olha que coisa linda. Quando ela estiver no campo, pode deixar cair até o que não era para cair. Porque ela tem um diferencial. Ou seja, quando você entende o seu papel, você é um diferencial na vida do seu companheiro, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, porque existe um diferencial sobre você. Quem tem aliança, quando se posiciona, tem favor dobrado, porque ali eles tinham um favor que era direito de órfãos e viúvas, mas o favor dobrado é para quem se dispõe em aliança com Deus. É lindo demais. Durante um tempo a gente viveu exatamente assim. Um período era a Michele, depois era eu. Eu não sei quantos casais vivem o drama da depressão. E isso tem destruído alianças realmente que Deus uniu. E a gente precisa ter cuidado. O que é cuidado? Cuidado tanto espiritual quanto físico. Quando eu conheci a Michele, ela não falava com ninguém. Aí eu falei, gente, você precisa falar nem que seja pro taxista. Pega um táxi, fala da sua vida pro taxista, nunca mais você vai ver aquele taxista. E ela era emburrada e falava, não sei o que, eu não gosto de falar. E Deus foi dando estratégia pra gente. Deus colocou pessoas no caminho, no nosso caminho, no caminho dela, para que ela precisasse e entendesse que ela precisava falar. Eu lembro de uma vez que ela fez terapia, eu estava esperando ela do lado de fora e ela saiu chorando. Eu falei, o que houve? Ela, nada, eu só chorei hoje. E às vezes a gente só precisa chorar. Mas chorar desarmado, chorar sem julgamento. E às vezes a gente não tem essa ajuda dentro de casa. A gente tem alguém que tenta tirar a gente da depressão de uma forma forçada.
Por que você está assim? Você antes era capaz de fazer isso, você era assim, você era assado, você tinha uma força. E a pessoa não está naquele momento, ela não é aquela pessoa, ela nem se vê aquela pessoa. Então, quando Ruth se posiciona para fazer o que Noemi poderia fazer junto com ela, é exatamente isso. Em certos momentos, nós vamos precisar nos colocar no lugar do outro, entender que aquele é o momento dele, fazer por ele, mas ter estratégia. A gente não pode nunca deixar de achar, eu vou fazer terapia, a terapia resolve. Não. A gente precisa de Jesus. Sem Jesus não tem salvação, não tem reestruturação, não tem aliança. A terapia vem porque a pessoa precisa exteriorizar, e normalmente ela não vai fazer isso em um culto, ou não gosta de fazer para certas pessoas, e ela vem e fala. E eu lembro que a Michelle falava na terapia que ele fazia perguntas, que aí fazia ela pensar. E Jesus vem com as respostas. Olha que interessante, como Jesus é perfeito, né? Ele traz as respostas, mas o terapeuta traz as perguntas. E a gente precisa entender que as coisas se casam, elas se completam. A questão toda, e a gente precisa falar isso no nosso meio homoafetivo, é que a gente acha que pode fazer aliança com qualquer um e a qualquer momento. Hoje eu tô com a Michelle, aí a Michelle, a Michelle é chata. Michelle acorda de manhã de mau humor, que não sei o quê. Ela não acorda não, tá, gente? De mau humor, não fala comigo, não me dá bom dia. Ai, não quero mais a Michelle. Aí eu termino. Será que isso era um motivo para eu terminar? Será que isso era um motivo para eu desistir? Será que isso era realmente a resposta de Deus de que a Michelle não era a pessoa que eu estava esperando? Ou será que a gente precisa ver a base dessa pessoa, os valores da pessoa, o caráter dessa pessoa e falar, é compatível com o meu? É uma pessoa que Deus uniu propósito para acontecer alguma coisa. Para crescer. Porque às vezes a gente vai ver no outro a força que ela tem e eu não tenho. Mas eu tenho a ousadia que ela não tem. Então a gente vai se empurrando. Uma na força, outra na ousadia e a gente vai indo. Então, a gente precisa olhar para o outro com a qualidade para o outro e ver que aquilo completa o que a gente não tem. A mesma coisa é olhar para si e falar, caramba, eu não tenho isso, mas ela tem. E vai dar certo. Hoje a gente vê muitos relacionamentos desestruturados, mas se amando, porque não consegue olhar no outro aquela pecinha do quebra-cabeça que se completa. E olha para o outro e fala assim, você é diferente de mim, então não dá para a gente ficar junto. A diferença é o quê? São valores? Eu sempre pergunto isso. São valores? É caráter? São atitudes? Ou realmente são manias, são hábitos? Ah, minha mãe me ensinou a jantar. Ah, mas a Michelle não faz janta, então já não dá para eu ficar com a Michelle porque eu quero que a minha mulher faça janta. Aí contratam uma pessoa para fazer janta para você, né? Não tem problema nenhum. Não é? A gente precisa entender essas coisas. E a gente acorda de manhã, é muito engraçado. Quando ela tá fazendo alguma coisa na cozinha, eu já tô arrumando a casa, ou quando ela a cama, ou quando ela tá arrumando a cama, eu já vou fazer outra coisa. E a gente precisa entender que casamento é parceria. Se a gente não entender isso, a gente não fica com ninguém, não dá certo com ninguém. Porque todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. E a Michelle fala uma coisa para mim sempre, o que faz eu te amar todos os dias é que eu olho todos os dias para o que fez eu me apaixonar por você. E a convivência faz o contrário, faz eu olhar para os defeitos que o outro tem. Porque eu costumo dizer que convivência, as pessoas até riem, né? Convivência destrói relacionamento. Se você não tiver sabedoria, você vai ver, fulano deixou a toalha no chão. Ai, não suporto toalha no chão. Fulano não lava a louça. Fulano isso, fulano... Destrói. Porque você não suporta aquela pessoa. Então, o namoro era muito bom. Conviveu, já não quer mais. Mas será que são essas coisas ou os dois precisam ceder? Precisa haver uma parceria? Precisa haver um amor mútuo? Precisa os dois quererem avançar? Uma coisa que a gente vê em Ruth é que ela queria viver aquele processo do Deus que ela conheceu de Noemi. Então, será que todos querem isso? Querem caminhar juntos na palavra? Isso é importante demais, gente. Ah, mas eu não gosto, fulano está mais na frente do que eu. Isso não quer dizer nada. Quando eu cheguei na contemporânea, a Michelle sabia cantar, então era fácil. O ministério dela era louvor. Eu fiquei 2 anos e pouco sem saber quem eu era na fila do pão. Aí foi revelado em sonho que eu poderia dar aula do ID. O Senhor me revelou, porque até então eu não sabia. Então, a gente não tem que olhar para o contexto que a gente está e falar assim, se comparar ao outro.
Eu costumo dizer que casamento é um diamante que o Senhor entregou na nossa mão da vida do outro. E eu preciso cuidar disso. Ela tem que ser minha pedra preciosa. Não pode simplesmente eu começar a competir. Tem casais que competem. Ah, se fulano é assim, se fulano virou japonês, tem que virar japonês. Se fulano virou obreiro, tem que virar obreiro. Se fulano é de ministério tal, tem que ser... Não, casamento não pode ser competição. Se casamento for competição, cai. Não suporta. Vai viver de mentira. A gente E essa competição as pessoas podem trazer para o dia a dia, para o trabalho, para a realização pessoal. Por exemplo, se uma família aceita e o outro não vai entender. Ah, nossa, mas por que minha família não é assim? Então, essa competição, antes dela externar na igreja, ela já começa dentro de casa. E daí, você imagina o fato que é você viver com uma pessoa que está competindo com você. Porque casamento não é uma competição, é uma parceria. A competição, se cada um puxar a corda para um lado, o que vai ser de vocês? Né? Vocês vão viver machucados, vão viver feridos, vão viver com dores e sem saber que estão se ferindo, porque, na verdade, as pessoas nem percebem que estão competindo indiretamente entre si. Infelizmente, né? A gente tem pessoas que namoram 10 anos e quando casa não dura 6 meses. Por quê? Não é o tempo de relacionamento que vai fazer você se conhecer. É a qualidade do tempo que você tem com o outro que vai fazer com que você se conheça. Se você não tiver qualidade, o que foi 10 anos de namoro, que estava muito bom, não vai passar de 6 meses. Eu conheço pessoas que não deram 6 meses. Isso lá, quando eu era da igreja tradicional, eram 10 anos de namoro, o casal não deu 6 meses de casamento. Como assim? Como que eu fui apaixonada por uma pessoa durante 10 anos? Casei e não deu um ano de casamento. Isso é banalizar o conhecer o outro. O quanto eu conheço a Carla para eu poder me casar com ela. O quanto que eu sei a respeito dela, que vai se revelar no cotidiano, que não seja tão gritante para mim a ponto de eu não suportar a presença dela, né? E você vê que esse casamento, na época que eu conhecia, quando foi desfeito, os dois se odiavam. Não pareciam as mesmas pessoas. Você tem noção? 10 anos em 6 meses, 10 anos de paixão, né? Em 6 meses de convivência se torna ódio. Misericórdia, a gente precisa conhecer, dedicar uma qualidade de tempo para eu conhecer com quem eu tô com quem eu quero conviver, né? E o casamento, assim, se você casou e ainda não conhece o seu companheiro, gente, você precisa conhecer, pelo amor de Deus. Eu sempre tive o hábito de perguntar, eu sou a mais distraída em casa, mas eu sempre perguntei, desde que eu fui morar com a Carla. Carla, eu gosto do quê? Eu ia perguntando para ela e ela se entregava. Eu falo que não é isso, eu gosto disso. Para ela saber do que eu gosto e do que eu não gosto. O que ela não percebia, eu falava, Carla, eu não gosto de tal coisa. Eu gosto disso, disso, disso. Você tem que comunicar. Olha, eu não gosto do que você falou na mesa. No começo, eu estava afastada da igreja e a Carla, a gente saía com os amigos dela que todo mundo bebia muito, sabe? Tinha muita piadinha na mesa que eu não gostava. E eu falava, Carla, eu não gostei disso. Eu não deixava ela supor na cabeça dela, eu ficar de bico, esperar que ela fosse adivinhar o que eu estava sentindo. Eu falei, Carla, eu não gostei disso. Não gostei. Quando começar esses papos, eu não vou ficar. E realmente ela já sabia. Se a gente chegasse no ambiente, naquele ambiente, na próxima semana, e começasse de novo, eu levantava e ia embora sem olhar para trás. Por quê? Ela já passou a me conhecer. Então, a Carla falava assim, Josi, você é uma pessoa que se você falar, você vai fazer. Né? Só que isso foi ajustando o nosso relacionamento. E a Carla, eu tentava adivinhar, a Carla sempre foi mais até falar. Eu já não era de ela falar. era de ficar emburrada. Eu era a parte emburrada da relação. Eu queria que ela adivinhasse. E aí, hoje é a falta de comunicação. E hoje eu estava fazendo um gabinete de apresentação e eu estava falando sobre isso. A gente perde muito tempo
querendo que o outro adivinhe. A gente chegou no nível do nosso relacionamento hoje que a gente não briga. A gente não. Tem problema, né? Ou todo Tem relacionamento. problema. Só que a gente não briga, não fica de cara feia, não fica emburrado, porque a gente comunica. Olha, não gostei disso. Olha, isso não ficou legal. E é de uma forma tão leve que as coisas são resolvidas na mesma hora. Mas eu, pelo fato de ser mais. Eu era muito explosiva. E fazia mais caras e bocas. Então eu queria que ela adivinhasse. Eu ficava emburrada, eu não queria conversar. E hoje eu vejo o quanto de tempo eu perdi e o quanto de coisa eu deixei de aproveitar. Por uma infantilidade, por uma imaturidade, né? Minha, eu digo nem de relacionamento, eu acho que foi minha mesmo, de não entender que as coisas podem ser resolvidas de outra forma. E quando essa chave virou dentro de mim, uma vida inteira minha mudou, porque aí o que eu era birrenta com ela, eu também era birrenta com outras coisas. E isso foi parando e acaba, né? A gente chega num grau de maturidade que a gente não quer mais perder tempo na nossa vida. Então, a gente quer resolver logo com diálogo. É porque o tempo que passa, você passa emburrado, esse tempo não vai voltar. Esse tempo ele não tem como recuperar. Já foi. Só vai vir outro tempo. E eu sempre ficava, meu Deus do céu, a Carla ficava emburrada um dia inteiro. A gente perdia um dia inteiro. Eu ficava agoniada dentro de mim. Eu falei, gente, o dia inteiro. E hoje, sem se falar, sem se comunicar. a gente, né, igual vocês, quando a gente chega num nível de idade de relação, né, a gente sabe que a gente não vai separar, gente. A gente sabe que a gente não vai mais se largar. Não adianta. É verdade. Aquela coisa, vou embora, não funciona mais. Isso. Só que eu acho que é isso que falta para um casal, mesmo que esteja começando, ter essa maturidade de falar, não, eu quero pro resto da vida. É porque quando a gente é mais novo, a gente fica naquela de ego, né? Ah lá, fulano tá dando em cima de mim. Aí já fica, né? Deixa a pessoa ali esperando. E tá aqui no relacionamento. Agora, quando a gente chega numa idade de relacionamento, eu não tô falando nem idade nossa, de relacionamento, a gente sabe. Eu não vou recomeçar uma história, gente, depois de 10 anos juntos. 23 anos de amizade, com mais 10 anos de relacionamento, para chegar e falar assim, tá, acabou. Vou recomeçar. Sabe, eu não vejo sentido nisso. Então, eu acho que a gente, quanto casal, né, quando a gente está na frente, igual vocês já nos ajudaram, e agora creio que vai voltar aí para os casais, né, para o Ministério de Família, que agora não vai ter muito para onde correr, Deus faz tudo certinho. Quando eu vi ontem, eu falei, obrigada, Senhor. Você vê que Deus, Ele coloca a pessoa certa para estar orientando esses novos casais. Porque nós somos o espelho para eles. Eles entram na igreja, eles veem a nossa família como exemplo. Ele olha e vê, olha, elas não desistiram. Lógico que muitos olham pra gente, igual olha pra vocês, né? Acham que a gente é igual aquele comercial de margarina, que não tem problema, que tudo dá certo, que a gente tá sorrindo. Não. A gente briga. É o que a gente sempre fala, que não é para menosprezar, não, é para as pessoas saberem que é real, a gente briga. Eu tenho TPM, eu fico brava, eu não quero conversar. É normal. Eu sou normal, né? Se fosse perfeita, eu não sou daqui. Então, eu sou normal. E igual vocês. Então, assim, é muito bom a gente ter pessoas que são exemplos para as outras pessoas, para quem está iniciando a caminhada, tanto na igreja e no relacionamento junto. Porque faz um diferencial, né? Igual a Michelle, junto com a Josi, que já era evangélico, tem um peso quando você é um casal em Cristo. Porque casal no mundo parece que é mais fácil, né? Mas na igreja a gente tem um peso diferenciado, porque a gente tem a marca de Cristo na nossa vida. E ainda mais como casal, um alicerce na igreja. A Jo sempre fala isso para mim, Carla, família é o alicerce de uma igreja. A gente precisa cuidar das famílias, porque elas são alicerce. É através delas que outras vidas vão ser impactadas, através delas que outras vidas vão se achegar a Cristo. Então eu acho que a gente ser mesmo, uma hora a gente vai ser Ruth, outra hora a gente vai ser Noemi. E não tem nada de errado nisso. E é a fase da nossa vida, da nossa caminhada. E a gente tem essa maturidade. Eu estou 20 anos na igreja. A gente está no processo.
A gente só vai terminar o processo o dia que o Senhor nos recolher. Isso Então, aí. não acho que olhando para a gente aqui, para as meninas, né, as diaconis auxiliares, para a gente, pastor, nossa, elas já estão no processo final. Não, a gente está no processo tanto quanto você. A gente está passando pela prensa, a gente está passando pela mão do olheiro, que está ali amassando barro e fazendo vaso. Só que a nossa escolha é permanecer no processo. É permanecer vivendo o processo. E entendendo que tem momentos que a gente vai deixar Ruth se destacar, tem hora que a gente vai ter que pegar o papel de Ruth e a gente ir na frente, mas sempre segurando uma na mão da outra, para que ninguém fique para trás. Isso aí. Eu acho que a gente precisa perceber, desculpa cortar, mas senão eu vou esquecer, é olhar para, olhando para Ruth, trazendo Ruth e Noemi para a nossa vida, para as famílias, é que a gente precisa perceber o outro. Você sabe que aquela pessoa que está ali do seu lado é uma pessoa que tem aliança com Deus. Ela está seguindo ali, está caminhando com você. Mas ela está passando por um momento de dificuldade. E eu preciso olhar e perceber, não. Ela um dia me falou que o Deus que ela serve faz isso, isso e isso. Então, calma aí. Eu não vou ajudar a fundar aquela pessoa, não. Então, vamos sair da igreja. Vamos ficar aqui, não. Vamos embora, que já não dá mais pra gente, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo. Não, calma, calma. Vamos olhar, porque o nosso foco aqui é o quê? É Jesus. E se Deus está permitindo isso acontecer com a gente, Ele tem um propósito. A gente precisa perceber isso. E é por isso que a gente precisa, as famílias precisam entender que a base do relacionamento com Deus, né? Com Cristo, e até no seu próprio relacionamento é o quê? É a busca. A busca da presença de Deus constantemente. Porque a gente fala, Senhor, entro na tua presença. Não, essa presença precisa existir dentro de nós. A gente precisa entender que a nossa dependência está em Cristo. Se a gente não tiver Cristo, a gente não consegue caminhar. A gente não consegue perceber, olhar para o outro, sabe? Perceber que não está bem e que eu preciso ser aquela pessoa, eu preciso ser Ruth na vida daquela pessoa. Eu não vou ser, não, você está amarga, não, realmente, o teu Deus, não é assim. Não pode ser a mulher de Jó, né? Não, amaldiçoa o teu Deus e morre e nem pensar. Não, é olhar, não, calma aí. Você me falou de um Deus, né, que faz isso, isso e isso. É um Deus que morreu por nós, é um Deus que veio, que tem promessa sobre a vida, sobre as famílias. Nós também somos famílias benditas, então a gente vai conseguir superar. É não olhar para a minha inutilidade naquele momento e falar, eu não quero mais, eu vou procurar uma outra coisa. É entender o propósito de Deus, é entender que a gente precisa aprender algo, que se aconteceu porque eu ainda não aprendi. Né? Eu percebi isso depois de muito tempo, que eu falava assim, poxa, mas para mim as coisas são sempre difíceis, mas para mim isso sempre acontece. Falei, então eu não aprendi ainda. E eu comecei a falar isso, Senhor, me mostra o que eu preciso aprender, para que eu consiga entender esse processo. Eu preciso aprender, então abre os meus olhos, me dá uma sensibilidade diferente para perceber as coisas dentro do nosso relacionamento, para a nossa vida, em qualquer âmbito que seja, para a gente conseguir direcionar ou ser direcionado por alguém que esteja ligado nessa aliança que a própria pastora falou, que é a aliança com Cristo. Eu posso contar um testemunho rapidinho, prometo. Mas eu acho muito importante. Como eu falei, eu não vim de base evangélica. Então, na minha cabeça, algumas coisas foram sendo processadas ao longo do tempo. A gente tinha 1 ano de relacionamento e véspera de dia 23 de dezembro de 2015, a gente brigou. Feio. Eu falei umas coisas para ela que não deveria, enfim. E aí ela era parte emburrada, ela ficou emburrada comigo a véspera de Natal inteiro e tudo mais. E aí eu passei a véspera de Natal sozinha. E eu prometi para mim, para Deus, que eu passaria virada de ano na igreja de Madureira. Que eu ia me apegar a Deus. Naquela época, a gente não ceiava, porque a Michelle ainda era casada no papel. A gente nunca tinha conversado sobre isso. Olha como é importante a comunicação. E nenhuma das duas ceiava. E aí a pastora de Caxias, na época, virou para mim, me chamou no gabinete sozinha, perguntando por que eu não ceiava. Falei, pastora, é porque ela ainda é casada, a gente não conversa sobre isso, mas eu não acho certo. Ela falou assim, ela é casada no papel, ela não é mais casada. Toda vez que você não ceia, você está negando a Jesus que você ama. E já tinha passado a ceia de dezembro.
E aí eu guardei aquilo no meu coração, eu sempre fui muito de analisar as coisas. Aí eu analisei quem estava lá no dia da ceia com Jesus, né? Tava Pedro, tava Judas. Eu falei, poxa, meu coração não é tão ruim assim, né? E eu encasquetei, eu avisei a ela que eu passaria a virada de ano na igreja de Madureira e eu desceria de moto. Não me pergunte como, mas eu firmei isso com o senhor, que eu não passaria em Petrópolis. E ela estava com um carro que ela passaria com o filho dela, a virada de ano. Foi dando a hora de eu ir embora, eu falei assim, Michele, se arruma, a gente sai junto. Eu falei, Michele, se arruma. Eu não chamei ela em momento algum para ir no culto da virada. Nessa época eu estava rebelde, tá, Ela gente? Eu não gostava de ir à igreja. era enfim, rebeldia processo de da... rebeldia. E aí eu falei, Michele, se arruma pra gente sair, se arruma pra gente sair, não sei o quê. E nada dela se arrumar, ficou enrolando. Daqui a pouco ela falou assim, eu vou com você. Eu falei, você vai comigo? Ela, vou com você. Eu falei, e o Gabriel, que é o filho dela? Ela falou assim, não, eu sei, Deus sabe o que eu preciso. Só respondeu isso. Chegando no culto da virada, teve Santa Ceia. E a pastora desceu do altar igual um foguete, igual uma seta, certeira. A primeira pessoa que ela serviu a ceia fui eu. Pá. Virou para Michele, ofereceu a ceia, ela não pegou a ceia. E aí o Espírito Santo tá falando assim, me incomodando. Fernanda, compartilha a ceia. Eu falei, Senhor, ela vai fazer eu passar vergonha aqui, porque ela vai ficar de cara feia. Compartilha a ceia, Fernanda. Aí eu falei, ah, meu Deus, só não por favor, só não faz eu passar vergonha. Eu com medo, né? Aí eu fui, parti o pão, o meu pão, dei para ela. Ela ainda fez assim com o rosto, eu fiz assim firme, ela foi, comeu do pão. Dividimos o cálice e a gente ia para a mãe dela. Na metade do caminho, indo para a região dos lagos, ela vira para mim e fala assim, Fernanda, por que você dividiu a ceia comigo? Eu falei para ela assim, não sei, eu só sei que eu estava muito incomodada e a única coisa que eu pedi a Deus era que você não fizesse eu passar vergonha. Aí ela vira para mim e fala assim, eu fiz um propósito com Deus, que se você dividisse a ceia comigo, eu voltaria a ceiar, porque eu nunca vi ninguém dividir a ceia. E ali a gente começou a ceiar. Então, às vezes, a gente tem que estar sensível e entender as coisas de Deus, porque coisas precisam ser quebradas, coisas espirituais precisam ser quebradas, e a gente não entende isso. A gente acha que é a carinha feia dela, que ela estava de mau humor, que ela ia fazer eu passar vergonha, e eu nem sonhava que ela tinha feito um propósito desse, porque ninguém nem imaginava isso. Acho que nem ela imaginava que eu dividiria, e eu muito menos imaginar que ela tinha feito um propósito. E aí a gente precisa entender o porquê que a gente sente coisas, né? Eu acho que, pelo menos eu, quando sinto que é alguma coisa de Deus, parece que eu vou explodir se eu não fizer, né? Parece que aquele negócio vou morrer se eu não fizer. E que a gente seja sensível a isso, né? Eu lembro que eu precisava muito viver as coisas de Deus na minha vida. Eu já não aguentava mais, né? Viver depressão, tristeza, angústia, dor. E aí eu falei com Deus, falei assim, eu nunca vi isso. Falei, e eu fiz um propósito em pensamento que eu aprendi que a gente conversa com Deus em pensamento, que é o diabo não consegue saber o que você está pensando. Ele pode até tentar influenciar os seus pensamentos, mas ele não sabe o que você está pensando. E aí eu falei, já fiz aquele propósito quando eu saí de casa. Fui fazendo as coisas conversando com Deus em pensamento. E aí eu falei, Senhor, se ela dividir a ceia comigo, esse lugar é o lugar para eu estar. Ali a tua presença realmente está. Foi aquilo ali, foi um marco para eu poder me lançar naquilo que Deus queria fazer. Foi quando eu me permiti, foi quando eu entendi. E foi quando Deus falou comigo de uma forma tremenda. Porque eu falei, eu nunca vi ninguém dividir a ceia. Nunca vi. Pelo menos eu nunca vi. Nem compartilhar, nem nada. Eu trocar cálice, essas coisas da contemporânea que hoje eu sou apaixonada. Antes eu falava, gente, o que é isso? O que é isso? E aí foi... Nem tanto quando ela me deu o pão pela primeira vez, eu falei assim, gente, não é possível. Eu falei, Senhor, ela vai... Falei, ela vai dizer, ela desistir, eu não tomo. E ela fez de novo. É tipo assim, ei, eu tô falando contigo. E se a gente não tivesse... E eu sou assim, tá? E Deus me conhece. Mas o bom é que Deus insiste na gente, porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe que, né, quais são as nossas debilidades, o que ele precisa fazer. Mas também, se a gente não tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente não recebe a promessa. É isso. É engraçado que ela faz o propósito, mas ela mesma teima. Não, Senhor, não é possível. Não, ainda quer confirmação da confirmação. Confirma em cima de confirmação, né? Para poder... Reconfirma que eu não consegui entender, não é possível. Porque para mim era muito surreal.
Tipo assim, como assim ela tá me oferecendo pão? Então, assim, o mesmo espírito né, que eu estava clamando ali incomodou ela. Então, desperta. E a gente precisa despertar. E às vezes o que falta na gente é despertar. Deus está ali, mandando os recursos e a gente está ali esperando. Ele vir puxar a gente da aguinha. Mandou o barco, mandou não sei o que, e a gente está lá aguardando. Mas cadê tua mão? Né? É verdade. É verdade. Mas isso é para as pessoas verem que a gente é normal, né, Michelle? A gente é Isso. normal. Isso aí. É muito, Isso que é muito existe interessante, né? Ela fala, ela ainda fez de durona, não queria ser. Não. Se ela desistir, não foi de Deus. Vê se pode uma coisa dessa. É porque Jesus ama muito a gente, né? Porque Deus nos ama muito. Você fala assim, minha filha, então tchau. É muito amor. É muito Amém. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês. Uma delícia fazer live com vocês. A gente precisa fazer mais vezes. Amém. Pessoal, assim, quem está assistindo a gente das lives, né? Não sei se vai ver agora ou depois. A diaconisa auxiliar Michele e Fernanda, elas são de Petrópolis, então elas são da igreja aí que fica um pouquinho afastada do centro do Rio, né? Região serrana. Então você que precisa de um direcionamento, uma ajuda, um aconselhamento, elas são aí o canal que vocês podem procurar na igreja de Petrópolis. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês por primeiro ter cedido, né, esses minutos com a gente e depois ter trocado, porque não era hoje, era amanhã, mas vocês fizeram essa troca, eu agradeço muito. Viu que o infarto foi ontem. Hoje você já está leve, ó. Pastora, eu tô de casaco, tô suando. Aqui tá frio, mas eu tô transpirando. Mas a gente sobrevive, a gente sobrevive. Porque ela brincou comigo assim, não, pastora, a gente só vai ter um infarto, vem ser segunda, domingo. Aí eu fiquei pensando, foi sábado. Ela achou que ia ser no domingo, mas foi sábado. Não, a gente tem pequenos infartos. Um pouquinho. Mas todos eles para a glória de Deus. Exatamente. A gente vai E quebrando assim, barreiras, né? verdade. E assim, vocês podem sempre contar conosco, né? Eu tive o privilégio de conhecer mais a Michelle no último retiro. A gente foi minha professora lá no estudo. Sou eu. Eu aprendi muito mais com vocês do que outra coisa, né? Você, as outras pastoras, foi muita benção conhecer vocês. Foi, assim, são oportunidades que Deus dá de nos aproximar. A gente não pode estar sempre junto por conta da distância, mesmo quando a gente era de Madureira, não tinha tanto contato, por conta da distância mesmo, né? De igreja separada. Mas a gente, quanto eu e Josi, a gente sempre olha muito, observa muito e vê o crescimento de vocês, né? Petrópolis, Caxias, Petrópolis de novo, sempre aí. Mas sempre disposta a fazer a obra para Deus, né? Sempre focando em Jesus. Então, é muito gratificante ver aí o crescimento de vocês. Vocês podem contar com a gente como pessoas que vão te auxiliar, para o que você precisar. Você tem acesso a gente sempre, viu, meninas? Amém. Queria Obrigada. colocar a gente à sua disposição. Amém. Obrigada. Vou fazer uma oração pelas famílias agora. E a gente orar para que haja essa fidelidade genuína, né? Nas alianças familiares. Toda aliança, ela precisa ter uma fidelidade. Ela precisa... E quem é o ajuste de cada aliança é Deus. Quando você faz uma aliança em Deus, pode vir o vento, a tempestade, a amargura, a morte, a tristeza. Você vê que as três passaram por um período de morte e dor muito triste, período de escassez. Mas quem tinha aliança em Deus permaneceu ao lado de Noemi. E é assim que, para isso que serve uma aliança em Deus. É para que quando chegar o dia mau, você não fique sozinho, você tenha quem vai segurar na sua mão, você tenha quem vai suportar o seu mau humor, vai suportar você nem querer falar nada a respeito de si mesmo, vai suportar o momento que você desacreditar de você. Eu acho que o mais lindo dessa história que as nossas diaconisas falaram aqui, trouxeram, é que
Deus, ele colocou esse versículo, né? Foi justamente para elas e foi a plaquinha do casamento delas. Isso não é coincidência, isso é Jesus, né? E por que que Deus faz isso? Porque vocês têm propriedade para falar, né? Vocês viveram o período de amargura, período de escassez e permaneceram em aliança. E o mais lindo, né, que vocês acabaram de contar. A aliança, ela foi firmada com um propósito na ceia, né? Com um propósito de ceia, o Senhor firma a aliança de vocês. E o Senhor prova, nós, talvez ali, para Michele, foi a prova que Deus estava aprovando esse relacionamento. Né? Foi a prova que Deus estava, era o mesmo Espírito que testificava, o mesmo Espírito que falou com uma, falou na mesma hora com a outra. Como assim? Né? Para quem vem de igreja tradicional, isso é surreal. Até virar essa chave na nossa cabeça demora. Mas a palavra de Deus diz que quem é espiritual discerne as coisas espirituais e de ninguém é discernido. Então você vê que as duas estavam no mesmo espírito e ali Deus trabalhou e foi tremendo, né? E elas estão juntas até hoje para honra e glória de Deus. Que Amém. Deus venha abençoar o relacionamento de vocês ainda mais, que o Senhor venha blindar o chamado de vocês pastoral, né? Que logo, logo, em nome de Jesus, né, a unção vai descer. O período de aprovação é apenas para a gente amadurecer no ministério, mas o Senhor, ele chama para aprovação quem já está aprovado por ele. E o período de aprovação, o período de provação não te tira a unção. O período de aprovação é só para a gente amadurecer na fé. Quem o Senhor já nos escolheu para ser. Amém? Eu vou orar. Você que está em casa com a sua família, que o Senhor venha ajustar essa aliança. Eu não sei como se encontra o relacionamento de vocês. E eu nem preciso saber, mas eu sei que Deus tem algo novo para vocês. Deus tem um período de aliança renovada para vocês. O Senhor, ele quer que vocês vivam uma aliança nele. Então, se você já teve medo de orar, já teve medo de buscar a respeito do seu relacionamento, saiba que Deus, ele quer que você tenha um relacionamento, sim, firmado nele. Não tenha medo de chamar o Senhor para dentro da sua casa. Teve casais que, os primeiros gabinetes que eu fiz, falaram assim, pastora, eu nem sei como que eu devo orar, não sei se eu oro como família. Como que eu oro? Você vai orar como família, apresentar a sua casa. Assim, eu quero sim que o Senhor faça parte da minha casa. E eu vou orar e que em nome de Jesus, essa aliança de fidelidade, ela seja sim firmada em Cristo em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento, Senhor, cada família que se encontra nesta live, cada um, Senhor, que está conosco, Senhor, mais um dia de propósito. Hoje, Deus, o 7º dia, até que o Senhor nos sustentou, até que a sua mão nos guardou. Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite tantos lares que necessitam, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua unção. Senhor amado, do teu refrigério. Jesus querido, se onde houver, Senhor, um coração amargurado, ferido, um coração, Senhor, entristecido, que a sua mão, Senhor, o levante, ó Pai. Senhor amado, tu és a cura das feridas. Tu és, Senhor amado, o refrigério para todas as almas. Tu és a paz que excede todo entendimento. A tua presença cala todas as outras vozes, Senhor, em nossa mente. Então, Jesus, eu te peço que a sua presença invada cada lar. Senhor amado, que eles firmem, Senhor, uma aliança em fidelidade contigo. Onde, Senhor amado, a tribulação não vai me fazer desistir da minha família. Onde a tribulação, Senhor, não vai me fazer desistir, Senhor, de acreditar num relacionamento abençoado, num relacionamento feliz, num relacionamento com filhos. Jesus, eu te peço que a tua presença invada, Senhor, cada lar, cada mente, cada coração. Deus, eu te apresento, Senhor, o lar, Senhor, da nossa diaconisa Michele, da diaconisa Fernanda. Jesus, seja com as tuas filhas, cubra elas com teu sangue, livra-as, ó Deus, de toda e qualquer retaliação. Deus querido e santo, blinda o lar delas, o chamado delas, o trabalho delas. Jesus querido e santo, eu te peço, coloque anjos, Senhor,
acampados, Senhor, no lar delas, ó Pai. Onde elas pisarem a planta dos pés delas, que os seus anjos as acompanhem, guardando e livrando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, fique com Deus. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada de coração. Foi bênção passar esse período de live com vocês, ouvir a palavra ministrada pela boca de vocês. Que o Senhor acrescente mais sabedoria, que o Senhor acrescente mais e mais, que a palavra de Deus é uma fonte que não cessa, e que essa fonte não deixe de cessar. Porque num aconselhamento o Senhor direcione vocês, que no momento de ministração o Senhor direcione vocês, que o Senhor desperte dentro da mente de vocês uma virada tremenda de ministerial. Eu tenho algo para falar para vocês, eu vou chamar vocês depois em box, que o Senhor me deu algo enquanto eu orava por vocês, e eu creio que Deus vai fazer algo tremendo. Vocês são bênçãos nas nossas vidas, eu creio que bênção para muitas outras pessoas. Quem convive com vocês pode dizer mais do que nós, né? Então, que Deus abençoe. Muito obrigada, fique com Jesus. Amém. E manda um beijo para a igreja de Petrópolis por nós. Amém, pessoal? Amanhã, 10 horas, Igreja da Bahia. Então, espero você com o pessoal da Bahia, tá bom? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.